Santa Marcelina e FMJ são vestibulares parecidos? Tem alguma coisa em comum? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, me especialista nos vestibulares de medicina e o perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Então, se você é um candidato, é uma candidata e quer passar no vestibular de medicina em menos de um ano, esse perfil aqui é para você. E nesse vídeo eu vou falar sobre dois vestibulares que são aí vestibulares bastante procurados pelos candidatos. Vou falar das características, das particularidades, eu recebo muitas dúvidas com relação a esses vestibulares, por isso resolvi gravar esse vídeo. Quais são eles, Débora? Santa Marcelina, que é em São Paulo, e a FMJ, que fica em Jundiaí, também dentro do estado, mas ali um pouco mais afastado do centro. E nós temos que saber algumas coisas. Se você quer passar em um desses dois vestibulares, você precisa conhecer algumas particularidades. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou te fazer um convite. Eu vou fazer um evento de 3 aulas, Jornada da Aprovação em Medicina, e nesse evento de 3 aulas, eu vou mostrar o passo a passo do que você precisa fazer para conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Então, antes de qualquer coisa, garanta sua participação nesse evento. Para participar precisa estar inscrito, o link de inscrição está embaixo aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos ter um evento aí cheio de informações relevantes, importantes para você garantir a sua aprovação e também teremos alguns sorteios. Então, para você fazer parte, para você concorrer, para você ter muito mais que o sorteio, mas ter informação sobre os vestibulares, você precisa estar inscrito. E para se inscrever, basta você clicar aí no link da descrição e fazer a sua inscrição. Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá. FMJ e Santa Marcelina. Débora, o nível das provas, eles podem mudar? Essas duas faculdades, hoje, esse ano de 2024, essas duas faculdades têm nível 2. Dentro da banca VUNESP, se você me acompanha aqui já tem um tempo, você já sabe do que eu estou falando. Se não, eu vou dar uma rápida explicação aqui, mas depois você maratona os vídeos aí para você entender. A banca VUNESP, ela prepara mais de 40 vestibulares e dentro desse grupo de mais de 40 vestibulares, existem níveis, 3 níveis de dificuldade. Nível 1, 2 e 3. E de acordo com o nível, tem as características da prova, particularidades, complexidade e assim vai. A Santa Marcelina e a FMJ, este ano de 2024, são provas de nível 2. Por que eu estou falando nesse ano de 2024? Porque a Santa Marcelina já foi uma prova nível 1. Assim que ela entrou dentro da banca VUNESP, ela entrou como uma prova nível 2. Passou pouquíssimo tempo até ajustar ali o critério de seleção dos alunos. Ela foi para o nível de prova nível 1 e agora ela retomou, agora mais encorpada, mais clara e objetiva dentro de uma prova nível 2. Então, este ano, a Santa Marcelina e a FMJ são provas níveis 2. Pode ser que em 2025, 2026, elas passem para provas níveis 3? Pode. Pode ser que elas passem a ser provas níveis 1? Também pode. Não é fixo. Aí depende do objetivo da faculdade, depende de várias características que não são tão simples de simplesmente, vai ser... Não, pode mudar, a cadeira pode mudar. Como já aconteceu com a Santa Marcelina e outras faculdades, está em um nível e mudar para outro. Mas, em 2024, elas são provas níveis 2. Débora, e o que significa ser uma prova nível 2? Significa que é uma prova ali mais contextualizada, é uma prova um pouco mais extensa. Então, uma coisa bacana, que dentro do grupo de provas níveis 2, nós temos poucas, tá? Nós temos 6 provas níveis 2. Dentro desse grupo de provas níveis 2, essas duas são as provas mais tranquilas dentro desse nível. Por exemplo, quais são as outras provas níveis 2? A FAMERP, a FAMECA, a Unesp e a Santa Casa. Então, a Jundiaí, a FMJ e a Santa Marcelina fazem parte de provas níveis 2, mas dentro do grupo de provas níveis 2, as duas são as duas mais tranquilas. Tudo bem? E elas têm várias semelhanças. Isso é importante você saber. Débora, quais semelhanças nós estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, do tipo de prova.
Nós estamos falando que a Santa Marcelina e a FMJ, nós temos uma prova com 60 questões objetivas e dessas 60, olha que legal, gente, olha só que bacana, nós temos 10 questões de cada matéria. Só não tem Química e Biologia na objetiva. Por quê, Débora? Porque elas estão nas dissertativas. E aí, é uma coisa importantíssima vocês entenderem. Então, nós temos 60 questões objetivas, sendo 10 de matemática, 10 de física, 10 de português, 10 de cada matéria. E essas questões têm o mesmo peso. Só que Química e Biologia, elas foram para a prova dissertativa. E é uma prova mais extensa. É difícil? Não. Só que exige um pouco mais de interpretação, exige um pouco mais do candidato essa coisa da leitura. Então, se você quer passar em uma dessas duas provas, você precisa treinar uma prova mais extensa, é uma prova mais cansativa. Dessas 6 provas que nós temos de nível 2, essas duas, a Santa Marcelina e a FMJ, são as duas únicas que acontecem em um único dia. Todas as outras provas níveis 2 acontecem em 2 dias. A Santa Marcelina e a FMJ não, em um único dia. Porém, em 2 períodos. Tem o período da manhã, que são as questões ali dissertativas e a redação, e o período da tarde, as objetivas. Então, nós temos 2 períodos. Um período só para questões objetivas e um período só para questões dissertativas e redação. Então, é uma prova que exige ali uma resistência física também do candidato. Então, primeira dica importante para você. Vai fazer uma dessas provas, você precisa fazer simulados com essas características, onde você faça uma prova de manhã e uma prova à tarde. Por quê? Tem aluno que treina, não, fazer tudo no período da manhã. Por quê? Porque à tarde eu não gosto, eu fico mais cansado, fico com sono. Tá, só que no dia do seu vestibular você não vai ter essa opção. Você vai passar por um processo de 2 horários. Então você precisa treinar, porque no dia do seu vestibular, a ideia é que você vá lá e execute o que você já está pronto e treinado para fazer. Então, se você quer garantir sua vaga na Santa Marcelina ou na FMJ, você precisa treinar, fazer simulados semelhantes a essa prova em 2 períodos. Período da manhã, período da tarde. Analisar exatamente o que você fez, o seu rendimento, para pontuar e ver como que nós estamos e o que precisa ser ajustado. E fazer prova é treino. Eu tenho que treinar tempo, por onde eu começo, qual que é a melhor matéria para eu iniciar, se eu dou uma folheada na prova, se eu vou direto. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tudo bem? Mas o mais importante aqui desse vídeo que eu quero falar para vocês é o seguinte. Provas níveis 2. Existem 3 pilares para você conquistar sua vaga em medicina em menos de 1 ano. Quais são eles? Primeiro pilar, conteúdo base da banca. Existem alguns conteúdos que eles fazem parte do corpo de todas as provas da banca VUNESP e que é o mínimo que cada candidato precisa fazer, precisa garantir para conquistar a vaga em medicina. Isso a gente chama de conteúdo base. Para você passar em uma dessas provas, esse conteúdo base, ele tem que fazer parte do seu roteiro. Então, o aluno que erra conteúdo base numa prova nível 2, nível 3, provavelmente ele não vai passar. Então, a primeira coisa que você precisa dominar é o conteúdo base. Quais são os tópicos de matemática que é certeza que vão estar na minha prova? Quais são os tópicos de física que certeza estarão na minha prova? De gramática, de geografia, de história e de todas as outras. Isso é o mínimo que todo candidato precisa saber. Débora, se eu souber o conteúdo base, eu consigo garantir minha vaga na Santa Marcelina ou na FMJ? Não, não consegue. Provas níveis 2 e níveis 3, se você gabaritar todo o conteúdo base, não é suficiente para você conseguir passar. Então, conteúdo base é o mínimo que se espera de um candidato que quer fazer medicina em faculdades níveis 2 e níveis 3. Para você garantir, você tem que saber o conteúdo base e precisa dominar o conteúdo específico. E aí vem a charada, segundo pilar. Conteúdo base é o primeiro, conteúdo específico é o segundo pilar. O que é o segundo pilar? Existem conteúdos que são extremamente tranquilos e simples e que só vão cair em determinadas faculdades. Débora, significa que que esses conteúdos são difíceis? Não, significa que são conteúdos que
representam uma importância para aquela universidade que o aluno tem que dominar. Então, tem alguns conteúdos que são específicos da FMJ, que o aluno, para entrar nessa faculdade, a faculdade entende que isso é importante. Então, tem conteúdo são específico de lá. E a Santa Marcelina, a mesma coisa. Então, para eu conseguir garantir minha vaga nessas faculdades, este conteúdo específico, eu preciso entender, eu preciso aprender, eu preciso dominar. Aí sim você já começa a entrar no jogo para ganhar. Se você dominar o conteúdo base e também dominar o conteúdo específico, você colocou um pé dentro da faculdade. Um pé, Débora, não basta? Não. Porque aí vem o terceiro pilar, que é decisivo para a aprovação. Se eu gabaritar a prova objetiva com conteúdo base e conteúdo específico, se eu não dominar o terceiro pilar, você está fora, mesmo gabaritando objetiva. Qual que é o terceiro pilar? E talvez aí, eu nem vou dizer que é o mais importante, porque esses três pilares é um tripé. E a partir do momento que eu tiro um dos pés, vai cair. Então, o que significa? Se eu tirar o terceiro, não adianta dominar o primeiro e o segundo. Se eu tirar o primeiro, não adianta dominar o segundo e o terceiro. Eu preciso dominar os três pilares. Se eu não dominar, eu não vou entrar na faculdade esse ano. Tudo bem? Qual que é o terceiro pilar? Critério de correção. Pensa o seguinte, tá? Eu tô falando como professor agora. Nós estamos falando de um vestibular que nós temos lá 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 candidatos e o professor corretor da prova dissertativa, ele vai ter que pegar ali 1.000 provas, 2.000 provas para corrigir. Gente, eu não sei se vocês sabem de como funciona uma correção, mas é uma coisa importante para vocês entenderem. Quando um professor vai fazer a correção, ele também é avaliado pela correção. E aí, o que acontece? As questões de química, as questões de biologia, eu não posso tirar da minha cabeça o que eu acho certo, o que eu não acho certo. Então, as questões elas são elaboradas, né, por um determinado grupo de professores. Essas questões, depois de elaborada, elas são resolvidas por um grupo de professores. Monta-se ali um gabarito padrão, certo? Do que está certo e está errado. Esse gabarito ele é validado por outro grupo de professores, que não foi quem elaborou, nem quem resolveu, para ter certeza que aquilo faz sentido. E às vezes ainda passa erro, né? Mas tem todo esse processo. Fez sentido, ok. Aí se cria o critério de correção do que vai ser aceito e o que não vai. Depois que cria-se isso, os professores que vão fazer a correção, eles são treinados para aquilo, para as questões, para o gabarito e para o critério de correção, o que vai ser aceito e o que não vai. Então, quando o professor vai fazer uma correção, ele tem que ter clareza do que é aceito e o que não é aceito, e ele tem que levar à risca o critério de correção. Por quê? Porque a prova de vocês ela é corrigida por mais de um professor. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu, Débora, sou de exatas, vou pegar a questão de química, a prova de química de um de vocês para corrigir. Quando eu pego as 10 questões, ou da FMJ, ou da Santa Marcelina, eu vou corrigir cara crachá. A gente brinca muito com isso, né? Cara crachá. Eu vou pegar a sua prova, gabarito padrão, e vou comparar. A sua prova, as suas questões precisam estar de acordo com o gabarito padrão, com o critério de correção. Tá de acordo? Tá. E aí entra o critério de correção, que é aceito, o que não é aceito, o que pode, o que não pode. E por que que eu, Débora, vou levar isso 100% à risca? O aluno colocou isso aqui, tá certo, mas ele não colocou igual o critério de correção. Eu vou considerar? Não, eu não vou. Por que que eu não vou? Porque depois que eu fizer essa correção, outro professor especialista da área também vai corrigir sua prova. E aí o que que acontece? Então eu faço uma correção, a sua prova passa sem a minha correção, né? Sem que o outro professor veja a minha correção. Esse outro professor vai pegar a sua prova para corrigir com o mesmo gabarito, com o mesmo critério, e ele também vai corrigir. Se tiver divergência entre a minha correção e o desse outro professor, não passa, vai para a coordenação. E aí vamos ter que entender qual dos dois professores não levou ali à risca o critério de correção. Vocês entendem a gravidade disso? Por isso que todos os professores corretores vão levar à risca o critério de correção. E é por isso que muitos de vocês perdem pontos valiosíssimos na correção.
Por quê? Porque vocês dominam a matéria, vocês conseguem chegar no resultado, mas vocês desconhecem um pilar fundamental, que é critério de correção. Então, eu tenho que dominar o conteúdo e eu preciso dominar como a VUNESP pensa no critério de correção para determinadas matérias. Então, qual que é o critério de correção usado quando é uma questão de equilíbrio? Qual que é o critério usado para uma questão de cinética, de estequiometria, de gases, de química geral? Existe um padrão, existe um critério. Se você domina isso, aí isso é perfeito. Por quê? Porque você domina a matéria e quando você vai apresentar a sua resposta, você consegue colocar de acordo com o critério de correção que a banca entende que é o certo e que você precisa executar. Aí você começa a entrar no jogo da aprovação. Por quê? Porque você ganha pontos que a maioria não ganha. Entendeu como funciona? Então, não basta eu dominar conteúdo, e muitos alunos caem nessa tentação, né? Eu domino o conteúdo, eu consigo ir lá e vou bem. Não basta. Se você domina o conteúdo e não domina critério, você vai ter as suas notas todas parciais. E nota parcial para provas níveis 2 e níveis 3, para medicina, não rola. Não vai dar certo. Então, é muito importante você entender isso. Débora, mas como que eu vou entender o critério? Eu nunca vi um critério, como que isso é feito? Como que eu sei disso? Na jornada da aprovação, no evento que eu vou fazer em abril. Por isso que eu te convidei aqui no comecinho desse vídeo. Nesse evento, eu vou mostrar alguns critérios, vou falar com você sobre isso. Então, não corre o risco de perder essa informação. Clica no link aí embaixo e faz a inscrição, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Então, quais são os pilares? São 3. Primeiro, conteúdo base. Segundo, conteúdo específico. Terceiro, critério de correção das provas dissertativas e da redação. Tudo bem? Domino isso. Acabou. Você pode fazer essa prova sem medo de ser feliz e você vai garantir. Gente, é muito comum, e eu vejo alunos de terceiro ano, alunos 15 anos fora da escola, alunos que trabalham passando em várias faculdades extremamente concorridas, conhecendo esses 3 pilares. Enquanto também vejo alunos há 3, 4, 5, 6 anos no cursinho que estudam pra caramba, dominam vários conteúdos, patinando e mais uma vez vai nadar e morrer na praia. Por quê? Porque não basta saber os tópicos, não basta dominar conteúdo. Prova é igual maratona, tá? Eu tenho que treinar aquilo que o corretor quer ver. É isso que você precisa fazer. Pensa o seguinte, o vestibular, ele não vai selecionar o mais inteligente. Ele vai selecionar a pessoa que mais treinou para aquela prova. A questão é, essa pessoa é você ou é o seu colega aí do lado? Isso é importante você entender, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você algumas coisas com relação a essas 2 provas. Se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser falar sobre alguma coisa dessas provas, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer tirar sua dúvida e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!